Deus. Todos podem se assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Se eu pegar o braço aqui e dar uma esticadinha aqui para baixo, assim você não estranha não, que eu estou com um mapeador aqui de pressão. Mas a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, né? Tem que fazer a parte humana. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Mas hoje nós vamos dar sequência a essa jornada, sinais que seguem quem crê. Na terça-feira passada, nós fizemos aquela preleção genérica sobre essa questão de ser seguido e não de correr atrás. Você não precisa correr atrás de sinais, você não precisa correr atrás da bênção, você não precisa correr atrás da bondade, né? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Como é que isso acontece? Quando eu tenho consciência, e não somente a consciência, mas eu tenho uma ação de quem tem um chamado, de quem tem uma responsabilidade, tem um compromisso com Deus. Nós, dos tempos para cá, o Espírito Santo tem trabalhado muito com a gente nessa questão de fé. A definição de fé no grego é pistes, mas isso é muito ligado ao sobrenatural. Muito ligado ao sobrenatural. Então, o pessoal ficou com os óculos fenomenológicos, só pensam em fenômenos. E aí o Deus está trazendo essa definição do próprio latim, que não, usando-a como ferramenta, ela não é uma arma, ela é uma ferramenta. E a definição no latim de fé é fides. E fides fala de responsabilidade, de compromisso, de fidelidade. Então, fides, a pessoa de fé, ela sabe que ela tem um chamado, ela sabe que ela tem que desenterrar o seu talento. Não pode se conformar como aquele que recebeu um talento em deixar o seu talentinho, que, aliás, não era talentinho, 34 quilos de ouro, vocês já pensaram? Enterrado. É um absurdo, né? Você, num tempo desse, 34 quilos de ouro sem enterrar. E aí vai prestar conta. Os que recebeu 5, granjeou mais 5. O que recebeu 2, granjeou mais 2. E o que teve 1, entregou 1. Esse é o pessoal que só quer ser abençoado, não quer ser abençoador. Chegar lá diante de Deus, olha eu aqui. Não, espera aí. Se não era só você tem que trazer alguém. Traga alguém consigo. E o que aconteceu com aquele que recebeu um talento só? Perdeu o talento, foi entregue para o que tinha recebido 5 e granjeado mais 5. E para esse que recebeu um talento, foi dado o quê? O destino do lago de fogo e enxofre. Nas trevas exteriores, onde, disse o Senhor, ali há choro e ranger de dentes. Mas, para que isso não aconteça, o Espírito Santo nos inspira para essas jornadas, sinais que seguem quem crê. Então, não adianta, não é a sua roupa bonita, não é a sua performance, não é o seu corpo enxuto, a sua barriguinha, como é que tanquinho.
o que deve atrair mais presença, brilho da presença do Espírito Santo. A pessoa vai chegando e é bem possível que aconteça nos tempos atuais, vai acontecer muito mais na grande tribulação, mas que se cumpra o Salmo 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não sabe quanto demônio, você sai apavorando demônio. Por quê? Porque há brilho na sua vida. Há brilho na sua vida. Gente, e esse primeiro sinal que nós vamos trabalhar, como nós falamos na terça-feira passada, nós trabalhamos de uma preleção genérica, trabalhando bem essa condição de ser seguido e não de seguir, de ser acompanhado e não de correr atrás. E hoje nós vamos para o primeiro sinal. Lembrando, mais uma vez, que alguns estudiosos associam esses 5 sinais às 5 pedras, aos 5 seixos que estavam no alforje de Davi. E Davi precisou só de uma pedra. Foi suficiente para acertar, para cravar na testa de Golias. E esse caiu desfalecido. E aí, veja bem, a habilidade que Deus dá. Não foi com a espada de Davi, porque Davi estava sem espada, sem armadura. Davi pegou a espada do próprio Golias e cortou o pescoço dele, simplesmente. Isso é um ensinamento muito grande. Em alguns momentos, eu fiquei assim, um dia, no momento de libertação, os demônios ficaram ouriçados e falaram para mim assim: você joga sujo com a gente, você pega a gente de surpresa. Aí eu perguntei para o Senhor: será que é ético a gente armar ciladas? Eu peguei, abri a Bíblia e falei: armai ciladas. Você sabe que quantas vezes o povo de Deus é tão ingênuo, ele começa a programar, ele faz propaganda de tudo que faz, e anuncia, dá todo o tempo do mundo para o inimigo se preparar e desmanchar muitas vezes. Quando você pensa em fazer, você vai lá e faz. Deus colocou no seu coração para você falar com uma pessoa, ligar para uma pessoa. Deus colocou no seu coração para você falar algo da parte de Deus, mandar uma mensagem pelo Zap para a pessoa, faça rapidinho. Porque se você fala: eu estou pensando em mandar. Então, hoje o primeiro sinal é: em meu nome expelirão um demônio. E expelir, nós vamos trabalhar. O presbítero Robson, ele conhece muito disso. Lá no meio empresarial, no meio do empreendedorismo, trabalha isso nas palestras, é o chá. Conhecimento, habilidades, atitude. Mas na comunicação evangélica a gente coloca mais um C. Conhecimento, habilidades, atitude e comportamento. Então, você... E outra coisa, gente, o povo de Deus tem que... Eu vi esses dias um aviso do pastor Cláudio Duarte, não que eu seja assim um fanzaço dele, mas eu conheço assim o suficiente para entender que ele tem muito compromisso no que faz. E ele disse o seguinte, que vai ser difícil realmente trabalhar com nome. Você não vai poder usar o nome dos demônios. Aí você olha para o Salmo e fala: não pronunciaria os seus os nomes. Então, você trabalha o quê? Porque a gente vai, principalmente na África, a gente chega lá e a gente vê que eles mudam de nome, né? Para cada lugar, dependendo de uma cultura, eles se manifestam com
uma apresentação, não é? Porque na Bíblia, Shem é nome, Shem é um breve relato. Então, é por isso que você vai ver na Bíblia mudando de Jacó para Israel, de Oséias para Josué, você vai vendo essas coisas todas. Então, não precisa, vai direto. Então, hoje, nessa reflexão, nós vamos trabalhar isso. É o seguinte, conhecimento. Quanto mais você adquirir conhecimento, você está recebendo nutrientes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, nem precisa, gente, assim, dizer, aquele irmão é bem liberto. Você já começa a ver na maneira como ele trabalha a Bíblia Sagrada, como é que é a questão da sua vida devocional, leitura. Você vê que a pessoa se abastece, ele sabe que para a resistência espiritual, para a imunidade espiritual, precisa desses nutrientes da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Então, conhecimento, conhecer a palavra. Uma igreja que não sabe fazer esse trabalho de expelir demônio, não é chegada, é uma igreja ortodoxa, né? Tem igreja que é ortodoxa e outra é ortopraxia. Ortopraxia ou ortodoxia. Não, na realidade, o que nós temos na nossa igreja é ortodoxia e ortopraxia. Conhecimento é letra, mas também prática, presença do Espírito, unção. Conhecimento com unção, unção com conhecimento. É assim que a gente trabalha. É isso que Pedro ensinou, crescer na graça e no conhecimento. Mas essa igreja, ela não é chegada nisso, não é a praia dela, essa organização. E um nipônico chegou com seu filho estava terrivelmente endemoniado. Aí o pastor falou assim, nós não fazemos esse tipo de trabalho. Mas eu vou dizer um negócio para você. Eu sei que a palavra de Deus liberta. Estuda aí Êxodo 20, começa a praticar direitinho, começa a ler a palavra, que você vai ver o que vai acontecer com o seu filho. Começa a colocar isso na sua casa, todo mundo para ler a palavra todo dia. Passado uns 20 dias, o nipônico voltou lá, filho totalmente liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, depois veio o H, né? O H de habilidades. Aí sim é que está aqui. Habilidades. Nós somos guerreiros de Deus. A nossa luta não é contra seres humanos. Nós precisamos, nessas habilidades, colocar toda a armadura de Deus, toda. Capacete da salvação protegendo a nossa mente, couraça protegendo a nossa área sentimental, cinturão da verdade mantendo firme toda a nossa armadura, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, escudo
da fé, que é uma arma de esquerda para defender contra os dardos inflamados do maligno, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Mas, acima de tudo, a autoridade. Eis que vos dou autoridade e poder, para pisardes em serpentes e escorpiões. Em meu nome expulsarão demônios. E essa autoridade, vocês irão até rir. Até vocês que estão cultuando virtualmente vão rir. A gente sabe que exercício de autoridade, existe na psicologia um estudioso que foi trabalhado muito, um russo chamado Ivan Pavlov, que fez estudo dos humanos a partir dos cães. E ele disse, e aí você vê o exercício da autoridade sobre o cão. Você sai de casa e o seu cãozinho começa a acompanhar você por ponto do ônibus. E aí você fala, vai para casa, Lulu. E ele continua ali. Você não está exercendo autoridade. Aí anda mais um pouquinho. Vai para casa, Lulu. E ele continua acompanhando. Mas quando você vai chegando no ponto, o ônibus aponta lá na esquina, você dá um grito. Já para casa, ele enfia o rabo entre as pernas e volta para casa. Foi um exercício de autoridade. Então, na expulsão de demônios, exercício de autoridade é assim, também. E existe um negócio que a gente aprende, é a sabedoria, poderia chamar de sabedoria popular. 3 coisas sabem quando você está com um medinho. Guarda de trânsito, policial, rodoviário de trânsito. Cachorro, porque você emite, né, um odor, né? A adrenalina faz você emitir um odor, e ele sabe que você está com medo. E sabe quem mais? Demônio. Demônio sabe quando você está com medo. E a palavra de Deus diz que nós não recebemos espírito de medo, de covardia, mas recebemos espírito de fortaleza. Então, para quê? Para encarar e repreender. Então, agora, vamos para a letra A, que é da atitude. Quem tem Deus anda de cabeça erguida. É cantando isso que nós cantamos agora há pouco. Ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa alguma do presente, nem do porvir, nos afastará do amor de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu tenho uma atitude de quem sabe o que quer. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a atitude. E a atitude de quem é liberto. Vai, passa. Mas o que vai acontecer? Ao invés de você ficar com medo, quem ficam com medo são os demônios. E, por último, esse C de comportamento. Comportamento de quem é guerreiro. Qual é esse comportamento? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. E ainda mais, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso cabe tanto para a atitude como para a sequência, que é o comportamento.
Então, queridos, em meu nome expulsarão demônios. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão. És tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor.
ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. E aí? O Espírito de Deus moveu os seus brios, mexeu com os seus brios? Ou você vai continuar aí passando caol no seu talentinho, no seu único talentinho, polindo esse talentinho e depois só vai querer apresentar um? Deus dá todas as condições. Sinais, prodígios, maravilhas acompanham aqueles que vão em frente. Dons. Nós temos primícias do Espírito que estão catalogadas lá em Romanos 8. Nós temos dons do Espírito Santo que estão lá em 1 Coríntios 12. Nós temos os dons ministeriais. Nós temos capacitações naturais que Deus nos deu, até porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quantas pessoas estão aí enterrando talentos? E aí sabem que você não precisa correr atrás. Você vai e os sinais lhe seguem. Então, nesse instante nós vamos orar. O que o Espírito Santo disse naquele instante que ecoou, foi um momento lindo, foi uma audiência linda que Isaías conseguiu com Deus. O Espírito Santo disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você vai ver duas situações distintas em Isaías. A primeira, do ai de mim, que vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu também tenho impuros lábios. Se ele parasse no ai de mim, nós não teríamos o grande profeta messiânico que foi Isaías. Ele não parou no ai de mim, ele foi para o eis-me aqui. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é baseado nisso que é aquele hino antigo: o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Então, vamos orar. Ore conosco agora. Disponibilize a sua vida para a ação poderosa do Espírito Santo. Ó grande Deus, eis-nos aqui. Teu chamado temos ouvido e nos colocamos como possíveis soldados de infantaria, de artilharia. Nós nos colocamos como guerreiros teus. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. A nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. E no poder do Teu nome, ó Cristo, no poder maravilhoso do Espírito Santo, nós vamos dizendo que caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor, o propósito do Senhor, e a vida das pessoas vão sendo libertas. Quantas pessoas precisam, nesse instante, desse trabalho de libertação? Então, a começar nos guerreiros, dá a eles essa libertação pela palavra, dá a eles essa habilidade, dá a eles essa atitude e dá a eles essa definitiva mudança de comportamento.
Em nome de Jesus Cristo, faz isso com o teu povo, com a tua herança, com essa geração. Faz dessa geração uma geração apaixonada ao maravilhoso Espírito Santo. Faz dessa geração não mais uma geração omissa. Não deixa esse povo ter esse pecado da omissão, mas que todos estejam abrindo os braços. O Senhor Jesus não morreu de braços abertos para que nós ficássemos de braços cruzados. Então, trabalha na vida de todos, ó Senhor, nessa jornada dos sinais que seguem aqueles que creem. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Amém. Graças a Deus. Nós fazemos